Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Muito obrigado à Organização Pan-Americana da Saúde pelo convite para participar neste evento tão importante. Cumprimento toda a equipe organizadora e aos companheiros dos diferentes fundos nacionais que nos acompanham aqui nessa reunião. Bom, vamos então, nesses minutos, tratar de explicar um pouco, ainda que não seja fácil, como funciona essa organização. Eu vou compartilhar a minha tela. A administradora de recursos da Previdência Social na Colômbia é muito mais jovem do que a foi mencionada agora pelo amigo chileno. Hoje, justamente, faz 7 anos. Está entrando em uso da sua razão agora. Estou tentando mudar a página e não estou conseguindo. Um segundinho. Ok. Vamos falar um pouco dos antecedentes que são muito complexos. Bom, o do trânsito dos nossos países é algo muito parecido com os países, no sentido que estamos em uma organização hospitalar da igreja que funcionava com o Reino Espanhol e que gerou a maioria dos hospitais e depois das independências americanas, passamos aos sistemas de beneficência pública, quando separou a igreja do Estado, os estados ou províncias criaram as suas juntas de beneficência, que começavam a colher recursos para poder financiar os seus hospitais que antes eram financiados com o imposto de dízimos, que era comum para a igreja do Estado. E foi designada a junta de beneficência o monopólio de jogos de azar, de loterias, e depois licores, cigarros e outros impostos que foram destinados em cada província. E tivemos, então, uma época muito pequena de federal na Colômbia e depois continuamos com províncias trabalhando com essa junta de beneficência. Nos anos 70 mudam as coisas. Devido à Aliança para o Progresso, como muitos países da América Latina, é criado o sistema de saúde, pela primeira vez financiado pelo Estado Nacional. São criados impostos, aumentam os impostos de renda e patrimônio de pessoas e empresas, que originam os recursos destinados à saúde, à educação, e com isso é desenvolvido um sistema público, são criados e desenvolvidos hospitais em todos os municípios da Colômbia. Mas vem a nova época, depois da queda do Muro de Berlim e do neoliberalismo com toda a sua força, e então mudam as coisas. Há um Estado e um sistema público. Há uma privatização dos serviços de saúde no país. E são criadas algumas empresas, copiando um pouco o modelo chileno. Administradoras dos serviços de saúde. Com relação a essa mudança, eu tenho que dizer que entre os anos 50 e os anos 80, funcionava o Sistema Nacional de Saúde, mas também, em uma parte, funcionava o seguro para os trabalhadores, que tinha sido criado no fim dos anos 40, que cobria uma parte de 25% da população, mais ou menos. E alguns serviços privados que nunca cobriram mais de 5% da população. A reforma de 93 pretendeu unir tudo. Aumentaram as contribuições de 7% para 12% para passar
para a medicina familiar, que antes era somente dos trabalhadores, das mulheres grávidas e das crianças menores de 1 ano, e para poder trabalhar com diferentes empresas públicas e privadas, foi necessário criar um fundo que recebesse os recursos, que fizesse uma compensação entre aquelas que recebiam mais dinheiro e ter associados de mais poder aquisitivo e aquelas que recebiam menos dinheiro, porque tinham mais associados com pouca capacidade de pagamento. A lei cria o regime contributivo para todos os contribuintes, para todos aqueles que têm capacidade de pagar, com as contribuições de 12% para empresas e trabalhadores, e cria o regime subsidiado, onde é o Estado quem paga pela principal parte das empresas. E assim é criado o que se chama o Fundo de Solidariedade e Garantia, que reuniam os fundos, os diferentes fundos, e pagavam, então, o cruzamento das contas, fazia esse cruzamento das contas e cobrava, tinha as populações mais ricas, compensavam e fixavam uma renda per capita para todos os cidadãos e recebiam um valor maior, enviavam recursos ao fundo e o fundo complementava para que conseguissem receber um valor semelhante. Esse seguro, então, funcionou até 2017, fazendo a compensação entre as contribuições adicionais daqueles que têm capacidade para financiar um regime subsidiado. Então, eu preciso dizer que o sistema foi desenhado, teoricamente, onde 70% da população vai contribuir e vai fazer algumas contribuições de solidariedade para o 30% restante, que não tenha uma renda per capita suficiente. Então, rapidamente, a população subsidiada alcançou a metade da população e a carga financeira foi passada para o Estado progressivamente. Então, houve uma reforma tributária onde foi retirada a obrigação das pessoas das empresas privadas e, assim, as empresas poderiam receber esse lucro. Isso quer dizer que aumentou ainda mais a carga financeira do Estado. Então, atualmente, uma observação com relação ao programa de centralização. Depois da Constituição de 91, foram gerados alguns recursos, uma obrigação do Estado de transferir uma porcentagem da renda da nação aos municípios para a saúde e os departamentos. Isso durou pouco tempo. Depois, para financiar o valor que pagavam as empresas a nível central, praticamente todos os recursos estão centralizados nesta instituição. A centralização, digamos, foi muito bem recebida. Então, estamos pagando esse seguro dos cidadãos de cada município com esses recursos. Mas aí são recebidos os recursos das contribuições, os recursos municipais. Também recebe as contribuições do orçamento nacional e cria fontes, como nós veremos agora, e paga a garantia a todos os associados, ou seja, a cada cidadão. Então, a função durante o ano 2017, que começou aí até o ano passado praticamente, era pagando por cabeça, ou seja, o que é estabelecido pela nação todos os anos, as empresas promotoras de saúde para que ficassem encarregados pelos serviços de saúde a esses associados, e essas empresas contratavam os serviços de saúde, contratam os serviços de saúde com clínicas e hospitais. Agora, nas últimas décadas especialmente, se dedicaram a criar as suas próprias instituições e contratar. E assim foi formado o papel do administrador destas entidades. E, de alguma forma,
digamos, o manejo dos recursos bilionários da saúde faz com que estas empresas tenham um incentivo muito grande para ficar com a totalidade dos recursos, em vez de distribuí-los. Mas essa não é a situação, mas é a tendência. Isso pode acontecer. Bom, vimos a organização da entidade. Uma entidade liquida os direitos dos cidadãos, de todos os cidadãos. Outra entidade paga contas por acidentes de trânsito e outros serviços que não estão contemplados aí nesse seguro. E outro departamento se encarrega pelo manejo dos recursos financeiros, uma parte de tecnologia muito forte e, claro, apoio administrativo, de planejamento, de assessoria jurídica, etc, etc. Quais recursos nós administramos? 22 bilhões de dólares. Vai subir um pouco mais ainda no presente ano, 2024. 22 milhões de dólares. Aí estão as diferentes fontes de recursos, basicamente, a contribuição nacional, o sistema geral de coparticipação, que é um dos recursos dos municípios, o sistema geral de participação e as contribuições. Eu não vejo aí as contribuições. Estão na parte de baixo. E outros recursos menores. O crescimento desses recursos é importante no país. Então, o que é pago às empresas sempre superior à inflação, sempre 2, 3, 4 pontos a mais da inflação, e o gasto total do sistema vem aumentando, como vocês podem ver no slide. 16,6 milhões de dólares a 29 milhões de dólares. Já estamos em quase 23. A maioria do gasto, a maior parte do gasto, se refere ao pagamento do regime contributivo e ao pagamento também da população do regime subsidiado. Ambos têm mais ou menos 30, 24, outro 26 milhões de pessoas associadas. Está ganhando o regime subsidiado em número atual de população, ou seja, cada vez esse número supera o número de contribuintes da Previdência Social. As fontes de financiamento, aqui vocês podem ver um pouco mais detalhado. Claro, a contribuição nacional é a primeira, as nacionais segundo, municipais terceiro, e outro seria, esse aqui que vocês estão vendo é o quarto, o seguro de trânsito é o quinto. Outra parte também aqui que vocês podem ver está em sexto. E, para terminar, outros valores menores. E em gasto, estão pagando o regime contributivo, que é maior a rede subsidiada, que tenha um pouco menos de associados, porque, mesmo que a Constituição e a lei tenham um plano de benefícios semelhante dos cidadãos, uma coisa seria a formulação e outra coisa seria a realidade. Porque quando é aprovada essa parte, primeiro é aprovado um plus para tudo que aconteceu e que se tornou mais difícil, mas isso foi melhorando nas populações urbanas que consomem mais, foram acrescentados alguns pontos nessas populações urbanas, e hoje temos uma situação, digamos, diferente, onde foi concentrada a desigualdade no sistema. Antes de passar para o que tem a ver com a desigualdade, para detalhar essa parte, vemos que as contribuições do orçamento nacional cresceu muito a cada ano. De 2022 a 2023, 30%. De 2023 a 2024, estamos em 10% e aumentando. Bom, aqui são outros pagamentos feitos, mas não está compreendido nesta parte da garantia.
Em uma parte, foram os anos mais importantes. O Ministério tem uma unidade que determina essa parte por cabeça, onde se reúne o Ministério da Saúde com o Departamento de Planejamento, o Ministério da Fazenda, é feito um estudo dos gastos, da frequência e dos custos e de outros gastos que têm as empresas que são apresentadas para decidir o ajuste anual e a inclusão de novas coisas, digamos, na parte principal estabelecida e os serviços que devem garantir, claro, porque no momento de garantir, a diferença é evidentemente entre a norma e o que eles fazem de verdade. Essa diferença é cada vez maior. O número de tutelas na justiça por negação de serviços, então isso aumentou muito no país, o número de reclamações aumentou muito, e outras formas de reclamação também dos cidadãos, por restrição de serviços, por negação de serviços, etc., etc. Bom, outros povos adicionais. Essa é a representação que é feita para cada associado. Como vocês podem ver, nem todos recebem o mesmo. Isso é pago, por exemplo, em função da idade, da área. As pessoas idosas têm um mais alto, as pessoas mais jovens têm mais baixo. Então, o estudo dos gastos que cada grupo populacional, isso significa que é incluído um ajuste anual. Então, aqui o regime contributivo para o ano passado foi de $474, com diferença significativa entre os contribuintes urbanos e das grandes cidades e de cidades menores. E uma parte da população que recebe um valor menor. No regime subsidiado, se antes recebia $474, está em $355, 43% menos. Apesar de que a Constituição, a lei e a Corte Constitucional exigem a evolução permanentemente do conteúdo e o valor do seguro. Mas uma outra forma, o Ministério da Fazenda, e quando se discute essa renda anual, gastam menos as populações dispersas, as populações, porque não têm acesso aos serviços de saúde, muitos deles, porque há populações na costa pacífica, na Amazônia, onde as pessoas não podem simplesmente ir a uma consulta porque custa o transporte fluvial, uma quantidade de dinheiro que as famílias às vezes não têm. Então, como consequência, como gastam menos, foi dado menos dinheiro, menos orçamento, e a discussão com o Ministério da Fazenda, na última vez dizíamos que a renda per capita do ano anterior, essa era a condição, os que gastavam menos recebiam menos dinheiro. Isso se tornava um círculo vicioso. Então, o que eles iam fazer com os salários? Então, muitas vezes as pessoas ganhavam tão pouco e não conseguiam comer bem. Então, isso nós queríamos observar bem. O abandono cada dia maior dos mecanismos, o abandono das populações dispersas e a concentração do gasto nestas empresas que concentram as populações de maior renda das grandes cidades. Há um pagamento adicional que vocês veem na cor à direita, que se chama orçamentos máximos, o que pagam alguns serviços que não reconhecem dentro dessa renda geral. Alguns medicamentos especiais para doenças, alguns procedimentos inovadores e algumas coisas que não observaram, que não queriam colocar no plano geral. E o que você observa é que nas grandes cidades, onde esses gastos, onde as clínicas que atendem essas pessoas com maiores recursos, que tem uma coisa que se chama empresa de medicina pré-paga. Mas o que observamos é que essas pessoas que têm melhor acesso,
que pagam mais, é dado mais acesso, gastam mais serviços. Ou seja, se tornou um sistema que quem gasta mais tem mais benefícios e recebe mais dinheiro, então. E também que as CPS acabam financiando, perdendo dinheiro e transferindo essas utilidades às empresas associadas a eles mesmos. Aqui vocês podem ver estes serviços que não estão no plano geral, como sendo populações que vocês podem ver muito parecidas no número de pessoas que contribuem e que são subsidiadas. Tem uma representação muito maior nesses serviços das populações contribuintes e das populações não contribuintes. A porcentagem de participação de 7% estão dentro desses custos, desses serviços especiais. E somente 2,8% têm acesso aos serviços que não estão incluídos nesse plano principal. Com relação às mudanças recentes, para finalizar, se você me dá 2 minutos de presente para finalizar, eu acredito que é importante. Neste governo, estamos prevendo uma reforma na saúde em vários pontos. A primeira seria mais igualdade no manejo dessa garantia pública. Isso é o que nós vemos cada vez mais um financiamento do Estado, mais igualdade na distribuição dos recursos e mais atendimento. E o gasto está indo para as grandes clínicas e vemos alguns hospitais dos estados. O gasto, muitas vezes, é muito alto e as taxas de cumprimento efetivo das atividades de câncer de mama ou de próstata é muito inferior nos outros países da América Latina, mas temos um grande sucesso em alta tecnologia. Obviamente, os resultados na saúde não são necessariamente os melhores. Então, o governo decidiu, enquanto não vem a reforma, ou quer a reforma, dirigir o sistema sem retirar esses pontos mais importantes. Então, observamos os administradores dos serviços, a renda que existe, o fundo que é pago às empresas, às seguradoras. Então, o que acontece? Basicamente, esse é um dos elementos, além da descentralização, é um elemento que eu não tenho tempo para mencionar agora, mas adiantamos como um plano de desenvolvimento deste governo e com o decreto regulamentar, uma coisa que se chama giro direto, como se chama, e que obrigam aquelas empresas que estão mal financeiramente, que não estão cumprindo com os hospitais e as clínicas, a não manejar o dinheiro. Ou seja, essas EPS recebem 20% e 80% deve dar essa lista, esse pagamento à rede de serviços. E assim, trabalha diretamente com os hospitais e clínicas, 80% dos recursos que corresponde, que estão sendo controlados, sob intervenção da superintendência ou simplesmente porque não cumprem os requisitos financeiros que quase nenhum cumpre. Então, pensando nesse regime subsidiado, 500 milhões de dólares anuais, nós chegamos já em 2024. Esses são os meses de 2024. 500 milhões de dólares mensais. Estamos já em 1,13 milhões de dólares e aumentando. Já giramos diretamente os hospitais e clínicas. E com isso, acabam os problemas nos hospitais e clínicas que acontecem, que têm uma incerteza para conseguir o pagamento. Às vezes, eles veem que é difícil, porque não há uma estabilidade e não há como garantir o pagamento de todos. Então, agora, todos os meses, no mesmo dia, estamos vendo pelo menos uma parte dessa renda para acabar com essa incerteza. Essa é a novidade mais importante nesse momento de mudança da rede hospitalar, que já não passa
pelas mãos das empresas. Aqui vocês podem ver uma cidade como Bogotá. Aumentamos de 70 a 156 milhões de dólares mensais, direto às clínicas e hospitais. Outra cidade, Barranquilla, aumentamos novamente. Aqui temos um EPS, um hospital. Isso era o que recebia diretamente nos últimos 2 meses. E aumentou muito o que recebe com estabilidade os recursos. Esta página é muito importante. Está disponível para todos os hospitais, para todas as clínicas na nossa página. Para todos os usuários, o fornecedor sabe se já o hospital contribuiu, se a clínica e o hospital pode receber, pode saber em que mês pagou, quem não pagou. E essa é a função principal da transparência que nós estamos. Todos os recursos da saúde vão estar protegidos por faturas, vão ser transparentes e estão registrando tudo o que recebem. Toda a informação é pública, transparente pela primeira vez na nossa história. Finalmente, esse é o crescimento da última versão no meio de julho. Neste momento, 67% do dinheiro do sistema estamos enviando diretamente a clínicas e hospitais. Obviamente, tudo via empresa que faz a lista de pagamentos das suas clínicas e hospitais. Ela pode ter uma função de tesoureira. Isso significa que, em todos os pagamentos feitos para pagar acidentes de trânsito e muitas coisas, todos os recursos que maneja são transparentes, e eu acredito que isso é muito importante. O governo, qualquer um pode saber quanto é recebido. No site, vocês podem ver detalhadamente cada processo, cada valor. Eu acredito que esse é o nosso ponto mais importante. Muito obrigado.